Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje a nossa segunda aula é sobre batalha espiritual a nível de igreja. Repassando aqui, a nossa primeira aula foi sobre a nível solo, né? E agora a gente está na nossa segunda aula. Então vamos lá. Como que a gente vai saber, né? Essas guerras ao nível de igreja, como que a gente pode aprender mais sobre isso, como que a gente vai investigar a história, né? Como que surgiu essa igreja. Então, é necessário fazer um mapeamento, tá? Como que a gente vai fazer? Procurar saber como que foi, né, fundada essa igreja, né? Qual é a história do fundador? Procurar saber ali, né, como é que se deu origem a essa igreja? Onde que nasceu? Quem foi que fundou? O segundo tópico é procurar saber ali se não tem maldições herdadas pelo fundador, se ele não foi maçom, se ele não era uma pessoa ligada ao miticismo ou alguma aí outra coisa, né? Ou que tenha, né, ligação com outras entidades ocultas, se a igreja nasceu através de uma divisão, com desentendimentos, outros pecados ali ocultos. Então é necessário sempre pesquisar o histórico dessa igreja e orar pedindo revelações a Deus. E se caso ele trouxer algo, tem que haver o quê? Uma confissão dos pecados e renunciar às maldições. Outra coisa que você vai fazer no mapeamento ali desse território, né? Sondar sobre que terreno foi fundada a igreja. Qual era a atividade que antes tinha ali naquele imóvel? Ou seja, o que, que era antes lá? Era um cemitério? Foi um terreiro de umbanda? Esse terreno foi herdado através de uma herança de maldição? Que talvez veio através de briga de família? Era o que? Uma casa de prostituição? Casa de jogos? Tinha algum ponto de drogas ali? Foi algum ponto de drogas? Por quê? Porque certos lugares vai haver, na maioria dos lugares, sempre, né? Espíritos territoriais, demônios territoriais, que vão impedir muitas das vezes de haver um crescimento nesse lugar. Sabe aquela igreja que a pessoa é até bonita, o pastor ali tá, fez, comprou o terreno, foi, a igreja é bonita, mas parece que não dá ninguém, não cresce. A igreja entra ano e sai ano, parece que não tem crescimento. Isso não é normal. Mesmo que ele seja um homem ou uma mulher de Deus ali, uns pastores que buscam mesmo. E por que que não está tendo crescimento? Porque é necessário mapear o lugar. A mesma coisa numa casa. Quando for comprar uma casa, quando for alugar um ponto, sempre fazer um mapeamento do bairro, um mapeamento desse local onde você vai morar. O que que era antes aqui? Para você vir ungir aquele lugar, expulsar os demônios territoriais, ungir aquele lugar, consagrar aquele lugar. Outro tópico também na batalha nível de igreja é você procurar saber se os pastores, os líderes, não estão debaixo de uma contaminação por transferências, né? De pecados através de imposição de mãos, de pessoas que não foram libertas, tá? Ou seja, às vezes vai alguém ali que consagrou uma pessoa, um pastor, e aquela pessoa que consagrou estava ali na masturbação, estava na prostituição, estava no pecado. Gente, eu tenho uma live aqui que fala sobre transferência. As nossas mãos, ela carrega unção. Agora pense em pessoas que não estão libertas, estão lá no ato da masturbação, em atos ali de fazer coisas que, com as mãos, e pega em você, transfere para você. Não deixe qualquer pessoa tocar na sua cabeça. Eu não permito e não deixo, não gosto. Porque já foi transferido coisas uma vez para mim que eu tive que orar bastante para o Senhor quebrar, tirar. Então tenha sabedoria. Às vezes tem pastores, tem pessoas que estão lá no altar, mas carregando o quê? Uma transferência
através de imposição de alguém que tocou sobre eles, a cabeça deles, sobre eles, e trouxe algo de ruim, e eles ainda não estão aí se dando conta. Estão debaixo dessa contaminação. Outro tópico é você ver o púlpito, né? Quem que tem estado nesse púlpito? Será que o púlpito não está profanado, contaminado? Vigie com pessoas que você coloca num púlpito. Eu já fui ministrar em igrejas que eu via demônio em cima do altar. Eu já fui em lugares que o Senhor falava para mim assim, diga para os pastores não deixar subir qualquer pessoa nesse altar. Porque tem gente subindo aqui de qualquer jeito. E eu falava. Às vezes tinha gente pregando e eu sabia que não estava liberto, que estava no pecado e pregando. Então, tem que ter cuidado com pessoas que estão ali no púlpito. Líderes, pastores, missionários, obreiros, levitas. E estão na prostituição, estão no adultério, estão com a mentira, estão com orgulho, estão ali no pecado, em cima do altar. Isso é forte, irmãos. O altar, ele é um lugar sagrado. Não se deve colocar qualquer pessoa em cima de um altar sem conhecer a vida pessoal dessa pessoa. Quando eu vou fazer algo para o Senhor, alguma campanha na igreja, eu oro ao Senhor para me mostrar quem que eu chamo para ministrar. Já chegou de não chegar pessoas para pregar ali, de que eu tinha convidado, porque eu falava, Senhor, se essa pessoa não estiver num plumo, se essa pessoa não estiver num altar, não permita com que essa pessoa chegue até aqui, não permita com que essa pessoa venha ministrar, Pai, porque eu tenho consagrado esse altar, porque quando eu faço campanha, irmãos, eu vou lá para a igreja cedo. Além de eu descer em casa, em oração, em jejum, eu vou para a igreja cedo, eu começo a orar lá na igreja durante os dias que eu faço. Sempre faço de 7 dias, eu vou todo dia para lá, cedo, para ungir, para orar, fazer oração de guerra, fechar portal, orar, para, sabe? E todas as campanhas que eu faço não é para minha glória, não, mas as pessoas falavam assim, Brenda, só de eu pisar na porta, já senti a glória de Deus. Que eu já vi em campanha nesse lugar, de eu pisar e aquela frieza, aquele negócio, aquele peso, eu querer ir embora. Eu falo, irmã, porque aonde tem jejum, aonde tem oração, Deus opera. E eu não faço as coisas para o Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, irmãos, cuidado com quem você coloca no altar. Você que é pastor, você que é pastora, você que dirige obra, cuidado com as pessoas que você chama para pregar. Ore ao Senhor, peça revelação. Essa pessoa está no altar, Senhor? Essa pessoa é realmente aqui liberto? Antes, irmãos, de você colocar no altar. Porque você consagra teu altar, você ora, você unge aquele altar. A partir do momento que essa pessoa chega numa prostituição, na masturbação, num pecado, sobe no altar, ela quebra todinha a consagração que tu fez. E aí tu vai ter que fazer tudo de novo. Aí depois o culto não flui, aí começa a dar aquela brigalhada dentro da igreja, começa a acontecer de queimar as coisas dentro da igreja, porque entrou algo ali que trouxe. Caso o púlpito ele já tenha sido contaminado dessa forma, confesse os pecados cometidos, limpa ali ele, né? E unge com óleo. Reconsagre sempre. Chega lá, Senhor, em nome de Jesus. Eu agora, Pai, peço perdão pelo pecado do fulano que pisou nesse altar. Senhor, eu não sabia que ele estava desconcertado, eu não sabia que ele estava debaixo desse pecado, mas eu me arrependo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu expulso todos os demônios que tiveram acesso a esse lugar, Pai, através, Senhor, deste ato, desse pecado, dessa pessoa. Eu consagro aqui esse altar novamente a Ti, Senhor. Limpa, Pai, e purifica, Senhor, esse altar. Em nome de Jesus. E vai passando o óleo ungido, irmão. Vai consagrando ao Senhor. O Espírito Santo, ele vai te direcionar ali. Como é que deve ser feito, amém? Mas é dessa forma. Tá bom? Glória a Deus. Então, uma igreja que não tem crescimento, que está passando por alguns problemas espirituais, é necessário ter, né? Pedir essa revelação ao Espírito Santo, se não tem pessoas ali.
né, que pisou, que estava ali no altar dessa forma. Vamos para a terceira parte. Aqui é a nível de ocultismo, a batalha. Como que vai funcionar? Vai falar muito sobre satanismo, né? Pessoas que estavam ligadas a alguma irmandade, onde servem ali Satanás em troca de quê? De poder e favores. Então, o que que acontece? Vão usar muito de rituais, sacrifícios de animais, né? Derramamento de sangue de pessoas, de animais, né? E geralmente a gente vê satanismo hoje tá infiltrado em muito lugar. Dentro da igreja, Brenda, tem, meu irmão, tem. Ali no meio da política, na economia, na área militar. Então tem várias áreas, vários lugares, tá? Olha, aquele relato que tem satanista que tem igreja em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, onde eles aliciam e treinam pessoas com promessa de poder e posição em qualquer área que deseja, para destruir os objetivos contrários. E a igreja evangélica ela é o alvo, não para destruir totalmente, mas para dividir, enfraquecer, tornar uma igreja morna e mundana. Então, olha só o que acontece, que eu já ouvi testemunho mesmo, de pessoas que são treinadas para se infiltrarem e conquistarem a confiança do pastor ou líder dessa igreja, tá? Depois vai trazer ali o quê? Uma difamação, promover divisão naquele lugar. Vão fazer encantamento, trabalho de voodoo para levar os pastores o que? A queda, ao pecado do adultério, cobiça do dinheiro e do poder e até a morte. Como que fazem isso? Através de feitiçarias, provocando ali doença, acidente, para que essa pessoa venha morrer. Então, acontece isso. Às vezes tem pessoas que vão para a igreja ali, infiltrada, para observar, para jogar ali um pó de cemitério dentro da igreja, um pó de pena, sabe? Para abrir portal dentro da igreja. Irmãos, isso é muito forte. Acontece muito. Por isso que é necessário ter o que? Discernimento espiritual. Orar ao Senhor, para o Senhor vir revelar o oculto, revelar o escondido, não deixar com que sejam enganados, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Leia esses livros aqui, ó. Eu já li esse livro da Rebeca Brown, que ele veio para libertar os cativos. Essas maldições não quebradas também. E é muito forte ele veio para libertar os cativos. Ore antes de você começar a ler esse livro, porque ele é muito pesado. Bem, esses outros eu ainda não li. Ainda não li. E qual é a influência da nova era hoje também? Bom, a nova era ela é um misto híbrido de forças espirituais, sociais e políticas, que vai abranger questões como sociologia, ciência, teologia, medicina, antropologia, movimentos de potencialidade humana, esporte e ficção científica, também artes e músicas, cerimônias ali e também na igreja. Então, a influência da nova era vai afetar virtualmente, online também, todas as áreas da vida. E milhares de seus ativistas procuram que transformar a sociedade segundo o preceito da nova era. Outros milhões têm adotado a visão da realidade desse movimento, embora pensem nele apenas
como uma fisiologia de vida programática, tá? Então, a nova era, ela está envolvida também com a conversa aí, né, de discos voadores, projeto de evacuação. Então, ela vai passar ali umas coisas bem distorcidas, sabe? Ela também está ligada ao hinduísmo, budismo, ocultismo ocidental, oráculos místicos da antiga Grécia, reencarnação, psicologia, tecnologias, tá? Então, é necessário ter conhecimento sobre isso aqui. É por isso que hoje eu decidi gravar mostrando a tela com esse estudo aqui, para que você pudesse entender um pouco, compreender, anotar os versículos, anotar as chaves, depois ir pausando o vídeo, quem gosta de estudar mais profundo, ir pausando, escrevendo, caso queira, ali tirar, né, fazer algumas anotações. Amém? Então, é necessário a Igreja do Senhor estudar e pesquisar, conhecer e ter autoridade no reino espiritual, para que possamos ser usados como instrumentos pelo Senhor, tirar essas pessoas do engano do diabo, desse movimento, tá? Ter conhecimento para lidar com a levitação, projeto astral, desdobramento, fechar chakras que foram abertos, né? Porque aqui, essas práticas da nova era envolvem também a abertura dos chakras, que é onde abre a legalidade para Kundalini. E também ali vai falar muito sobre Reiki, vai falar ali, sabe, essas novas psicanálise, né? Algumas coisas também assim. Então, é muito forte isso, gente. Tá? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente não vai perecer. Porque a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E quando você tem conhecimento e poder, você vai ter autoridade para ministrar libertação, quebrar essas amarras da mente daquela pessoa. E também lidar com os espíritos demoníacos que operam nessa área. E quem são eles? Nós estamos em tempo de guerra final. E Satanás tem se levantado com seus príncipes para destruir os homens e a igreja de Jesus Cristo. E é a única que pode confrontar e libertar o homem da escravidão de Satanás e transportá-lo para o reino do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, Jesus ele foi enviado para desfazer as obras do diabo. E a responsabilidade de continuar a sua obra foi dada a quem, irmãos? A nós, a igreja. Então, há vários livros aí, né, evangélicos para consultar, estudar, procurar sempre estudar sobre o mundo espiritual. A quarta batalha é a nível de nações. Então, como que é essa batalha? É uma batalha estratégica que vai envolver o quê? Conquistar nações para o Senhor Jesus Cristo, outros lugares. Então, é guerra espiritualmente a nível de principados, potestades, que são fortalezas que dominam o quê? As nações. Então, elas ficam debaixo de suas influências. E como que vai fazer isso? Primeiro, através de um mapeamento espiritual, tá? Como que é o mapeamento? É ver com os olhos espirituais as fortalezas do inimigo e também os propósitos de Deus para cada nação, cidade, bairro e etc. Sempre mapear a região, ou seja, qual é o bairro que você mora. Uma vez eu estava numa aula e lá eles falaram sobre o bairro aqui em Manaus, onde eu moro, Amazonas, Santa Etelvina. Por que que colocaram o nome desse bairro de Santa Etelvina? Porque Etelvina era uma mulher, aquela época ali, naquele tempo, quando eles ainda estavam na época de... Quando os bairros aqui era tudo só bairro, era só barro, né, invasão, o povo ainda estava ainda ali, né, preparando
tendo esse início, né, de transportar, né, de criar suas raízes, de criar casa, de ir dando ali, né, e se adaptando, vamos falar assim. E tinha uma mulher, uma jovem, né, que ela, o nome dela era Etelvina, e ela se apaixonou por um rapaz, e ela estava noiva desse rapaz. Só que ela também teve, parece, um envolvimento com um outro rapaz e mais um outro aí. Se eu não me lembro, eu acho que é mais ou menos isso. E ela resolveu deixar esse noivo dela. E ele, com ciúme, foi lá, matou ela, matou essa outra pessoa que ela estava envolvida e ainda matou mais um outro. Ou seja, no caso, foi 3 pessoas que morreram. Não, peraí. Dei uma enrolada aqui, né? Ele matou ela, matou essa pessoa que ela estava envolvida, que tinha deixado ele para ficar com uma outra pessoa, e depois ele se matou. É uma coisa assim. Então colocaram o nome desse bairro de Etelvina em homenagem a essa jovem. Mas agora pense o quanto isso no mundo espiritual veio causar nesse bairro. Esse bairro antes não prosperava, não tinha quase crescimento de lojas, de emprego. Era um bairro que só tinha escassez. Era um bairro que só tinha coisa ruim. Era só mesmo. Não tinha avanço. Por quê? Porque tinha uma influência demoníaca por trás desse bairro. Então foi necessário uma libertadora junto com a sua equipe, que foi ministrar numa igreja lá, e ela fez um mapeamento desse bairro e veio descobrir que tinha acontecido esses acontecimentos. E quando ela estava orando ali para quebrar a influência naquele bairro, ela teve uma visão de uma cobra enorme, enorme dentro dessa igreja que ela estava ministrando, de 3 cabeças. E o Senhor dava uma espada para ela e ela começava a quebrar. E ali ela venceu o principado que estava operando naquele bairro. Aleluia. E depois disso, irmãos, estou toda arrepiada falando. Glória a Deus. Deus é poderoso. E depois disso, irmãos, esse bairro começou a crescer, começou a prosperar. Por quê? Há principados e potestades que eles dominam certas regiões. Em cada bairro, em cada nação, em cada cidade, existem principados e potestades que estão ali regendo aquele lugar. Por que que certos lugares têm um tráfico maior do que no outro? Porque numa região tem mais morte do que noutra? Porque há um principado ali, uma potestade ali, que está influenciando certa, sabe, área. Então, é necessário mapear o lugar. Ou seja, qual é o bairro que você mora? Brenda, eu moro aqui num bairro tal, vive tendo assassinato quase todo dia. Tem muita prostituição, tem muita droga, tem isso. Você tem que mapear para você poder entender aquilo que está influenciando aquele lugar. O segundo tópico é os espíritos territoriais. Então, como que vai identificar os espíritos territoriais? Que são os espíritos que dominam e agem em um território. E o que eles vão fazer? Eles vão influenciar o comportamento do povo que habita naquele certo lugar e o aprisionar no pecado. Ou seja, aquele lugar tem muita prostituição, espíritos de prostituições ali, pombagiras e exus que trabalham na luxúria e prostituição vão estar sendo territorialistas daquele lugar. Assim vice-versa de outras coisas. Vocês estão entendendo como é importante e forte ter o conhecimento da libertação, da batalha espiritual? Porque a palavra está dizendo, não, a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principado, potestades e ordens espirituais da maldade. Há uma hierarquia. Aleluia. Aqui onde eu moro,
tinha uma época que estava tendo muita matança. Todos os dias, negócio de tráfico, facções, né? Tava tendo muita matança, muita morte, muito tráfico. E eu comecei a descer em oração muito por essa rua, sabe? Chegou um momento que as pessoas estavam com medo. Eu tive medo de sair e antigamente, que tava demais. Qualquer hora, qualquer momento era tiroteio. Então eu orava junto com as irmãs, Senhor, bora orar, irmãs, pela essa rua, por esse bairro, para que essa força maligna caia por terra. Irmãos, eu comecei a jejuar, a orar pela essa rua, pelo esse bairro, falando, Senhor, envia teus anjos, Pai. Envia teus anjos, anula a força, Pai, desses demônios que estão operando, para trazer derramamento de sangue, para trazer morte, Pai, para trazer vício, destruição, Pai. Ah, Senhor, vai trazendo, Pai, aqui os teus anjos, envia anjos designados para anular as forças, Pai. E ali a gente entrou na guerra, irmãos, glória a Deus que parou. A maioria das pessoas que estavam fazendo isso, alguns morreram, outros foram presos. Deus, ele fez o mover dele e hoje, né, tá bem melhor para a glória de Deus. Então é necessário você se levantar como um libertador, como um intercessor na sua cidade, como um intercessor na sua casa, no bairro que você mora. Sabe? Tá certo que não devemos entrar em guerras assim, a qual o Senhor não nos chamou. Para entrar numa guerra a nível de nação, irmão, você tem que estar preparado, porque você vai estar lidando com potestade e principados, uma hierarquia maior. Mas não tema, porque o Senhor, ele é contigo. Quando o Senhor nos manda guerrear, orar, buscar, entrar na guerra por algo, irmão, é porque ele está no controle. Amém? Isso é forte, tá? Você pode sim orar, apresentar, mas não entre na guerra sem ser chamado. Tem libertadores que foram chamados para esses níveis de batalha mesmo. Mas o Senhor, ele vai direcionar você. Quando aconteceu esse tipo de coisa, teve uma irmã que ela falou assim, junto para umas outras irmãs e para mim, vamos nos reunir meia-noite para a gente sair orando aqui na rua, ungindo. Eu falei, olha, irmão, não sinto de fazer isso, eu vou orar ao Senhor. Porque a gente vai entrar numa batalha muito grande, a gente está lidando aqui. Mas quando eu fui orar, o Senhor falou, não, não vá. Ore da sua casa, faça assim, 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 interceda assim, assim, assim. Então eu segui a direção do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a pessoa tá ali no emocional, ai, porque eu tenho autoridade, sei o quê, e vai lá e querer entrar. Não pode entrar em qualquer batalha que não é sua. Porque não é porque você é um libertador que você quer sair libertando todo mundo. Não é assim. Tem certas guerras, certas batalhas que nós não devemos entrar. Não sair orando por qualquer coisa, não sair pegando qualquer guerreando por qualquer batalha de pessoas. Não, irmãos. Tenha sabedoria. Eu só oro quando o Senhor me direciona. Se o Senhor me mandar ir lá, se o Senhor me mandar falar para mim, filha, pega aí o óleo ungido, vai ungir essa rua toda, do começo ao fim, orando, repreendendo, eu vou, irmãos. Porque o Senhor tá me mandando. Agora, se o Senhor não me manda, eu não vou, porque eu sei o quão forte é. Vai que você entra numa batalha, numa guerra que você não está preparado. Depois o bombardeio vem com tudo e você perece. Tenha sabedoria. Não é ter medo do diabo, porque ele não é maior que o nosso Deus. É ter sabedoria. Amém? Vamos aqui para o quarto tópico. Alvo, o evangelismo. Destronando os espíritos territoriais, inicia-se o que? O trabalho de evangelismo. O alvo é o quê? Tirar as pessoas cegas e cativas espirituais das mãos do inimigo e levá-las a conhecerem o caminho da salvação. Olha só. Vamos ler 2 Coríntios, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 2 Coríntios 4. Só um minutinho, gente. Glória a Deus. Tá tão maravilhoso esse ensino, né, gente? 2 Coríntios 4, do 3 até o 4.
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o inimigo, irmãos, ele cega o entendimento das pessoas. Não deixar com que as pessoas venham ver a verdade. Coloca ali fortalezas na mente para que a pessoa não venha entender, compreender a palavra de Deus. E quando há essa destronação, né, dos espíritos territoriais, aqueles espíritos que estavam impedindo a igreja de crescer nesse lugar, o evangelismo de acontecer nesse lugar, a partir do momento que é destronado, há uma abertura para que a palavra do Senhor se propague. Porque os demônios territoriais, eles impedem. Para pensar, antigamente você vai lá, quer evangelizar aquele prostíbulo, quer evangelizar aquela rua, e não dá porque a pessoa não aceita os evangelhos ali. Não é que não é a pessoa que queira, não é a pessoa que não quer, é a influência que está na vida dela, que não está deixando ela receber isso, porque sabe que vai haver uma libertação. Mas a partir do momento que você guerreia, que você vence, que você ora, que Deus envia os anjos, você repreende esses demônios, vai haver depois uma abertura. Porque antes, onde você não conseguia evangelizar, agora você vai conseguir. E com isso, trazendo o quê? Libertação sobre essas vidas. A palavra do Senhor será apregoada nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito forte, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a gente vai para o próximo nível, né? Mas eu vou deixar isso aqui para o nosso próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. Amém? Então, a paz do Senhor.